antes de dormir. Lembro, esqueço como foi o dia. Sempre entendi. Não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que este sangue enganado. E tão sério. Esse a tempestade que chega da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro. Vai deixe as luzes acesas. O que foi escondido é o que se escondeu. E o que foi prometido ninguém prometeu. Nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens. Estamos aí, Maromba do Samba, Débora Brown e eu, Rafa Maromba, com a nossa entrevistada ilustre de hoje, né? Verdade, nossa verdade. futura deputada estadual, Olha aí. Cláudia Thompson. Cara, assim, eu até comentar contigo, Cláudia, essa pergunta que eu ia fazer. Tua visão, mulheres na política, tá sendo equilibrado? É justo? Porque tu estava lá dentro, né? Até a questão por exemplo, do incentivo, da questão das cotas. O que tu sentiu lá dentro? Fala para nós, assim. O que tu sentiu? Basicamente é o seguinte, tá? Existe a questão das cotas femininas. Por que eles botam essas cotas? Porque as mulheres não participam da política. Nós, de maneira geral, as mulheres, de maneira geral, elas não se envolvem e eu acredito que seja por alguns motivos, tá? Mas um dos motivos é que esse ambiente bastante masculino, ele também é um ambiente bastante cruel em muitos aspectos, né? É um ambiente mais agressivo, é um ambiente que requer muitas vezes enfrentamento e não é um ambiente muito assim feminino, tá? A verdade é essa. Mas nós somos necessárias. É muito importante que a gente participe da política. Eu fomento muito a participação de mulheres, assim, eu incentivo muito a participação de mulheres em todos os aspectos. Só para tu ter ideia, Débora, eu coordenei um projeto desde 2018 que chamava Meninas na Ciência, que era justamente um projeto para estimular professoras de escolas públicas e alunas do ensino médio, no caso, esse meu projeto era para o ensino médio, para que elas participassem mais da área de ciência, de tecnologia.
porque nessas áreas também nós somos em menor número. Quando a gente pensa nas áreas das exatas, aí da matemática, das engenharias, programação, meninas não costumam muito entrar nessas áreas. E existem alguns estudos bem curiosos, bem interessantes, tá? Que mostram o seguinte, só para dar um exemplo, por exemplo, se a gente for falar na área de programação e tal. Em geral, os meninos, eles são mais aventureiros, os jovens. Então, eles se jogam de cabeça nos desafios. E as meninas têm a tendência a serem mais pé atrás. Então, tem um exemplo clássico de um professor que estava ensinando programação, alunas a programar, e um menino chegou para ele e disse assim, professor, o que está acontecendo? Não estou conseguindo resolver isso aqui e tal. Né? O menino bastante à frente, assim. A menina já chegou e disse assim pro professor, o que está acontecendo? Deve ter alguma coisa errada comigo, eu não consigo resolver. Então, nós mulheres, se você pegar o mesmo cargo de emprego, tá? E um homem e uma mulher, eles forem se inscrever, você sempre vai ver que as mulheres, elas sempre ficam mais desconfiadas, elas sempre acham que elas têm que estar muito melhor do que o cargo. Então, o homem, ele vai lá com um currículo mais ou menos e bota a cara para um cargo super alto, que daqui a pouco nem é compatível com ele. As mulheres geralmente não fazem isso, elas só vão lá... Mas você não acha que isso aí é uma coisa cultural? Tipo de crença? É cultural. Não, tu falou, a gente tem que desconstruir isso. Sim, nós somos tu iguais. sabe que as mulheres, elas estão... agora, se a gente parar e analisar, depois que elas ganharam o direito de voto, né, o direito de trabalhar e etc., agora estão ocupando, estão lutando pelo direito de ganhar igual aos homens e mais que eles, de ser empresárias e etc. Sim. E elas estão saindo muito bem. Mas, Rafa, né? eu acho que a gente não precisa de cotas para isso, sabia? Sabe o que a gente precisa? Exatamente. É uma mudança cultural. Tu não precisa de cotas para isso. O que a gente precisa é uma cultura em que a gente afirme e reafirme, professoras estimulem as alunas, e a gente dê confiança, falta um pouco de confiança talvez, sabe? Sim. Mas não, eu sou contrária a cotas, essas coisas que a gente não precisa disso. Acho que a gente tem que mudar a mesma mentalidade. Mas uma coisa que tu comentou ali, que eu queria até voltar, tu fez comentário, né? Tipo, da programação, né? Sim. Que o professor falou. Por exemplo, o que me disse assim, tem alguma coisa acontecendo errado aqui. E a mas menina não falou tem. assim, então, eu vejo que às vezes as mulheres, elas, quando acontece alguma coisa contraditória ou algum problema a se resolver, alguma questão, elas procuram primeiro o problema em si. Elas acham assim, será que o problema está em mim? O que eu fiz de errado? Não, e em tudo, em relacionamento, é no trabalho. A gente parece que é meio que programado o DNA feminino a se cobrar. Primeiro você vê se o erro não parte de ti. Depois, se não parte de ti, tu vai procurar a solução fora. E os homens não. E só que isso, se você for colocar na balança, acaba dando um déficit. Por exemplo, os homens, por exemplo, normalmente, às vezes até cometem erros, eles não conseguem enxergar que cometeram um erro. E que aquele erro aquele erro é um dominó. Mas na minha quando derrubar todo o dominó, o homem vai lá e será que fui eu? Bom, vou ficar quieto, agora já foi. Na minha opinião de homem aqui, né? Na minha opinião, não, eu não vou nem botar o mérito dos homens disso, porque isso é uma coisa que desde cedo o homem é incentivado a ser valente, a enfrentar as coisas. Né? E a mulher não é, porque desde cedo a mulher, ela ser um sexo mais frágil. Quando eu falo que isso é cultural... E nós não somos. Não, mas é que na verdade... Resistimos melhor à dor, sabe? Não, você pode resistir, mas é que é cultural isso. Né? A gente vai levar um tempo ainda para ser de igual para igual. É uma coisa cultural. É como eu disse, a mulher está ela saiu do engatinhar e ela está começando a dar os passos na evolução. Eu diria até um sistema de crenças, na verdade, mais que cultural. Não, eu acho que é cultural, sabe por quê? Tem que romper, porque não pode... Cultural é algo que se perpetua, né? E isso não pode se perpetuar. Tá, Débora, mas é que assim, na minha opinião masculina, tá? Na minha opinião. Eu chamo de cultural porque é o seguinte, é uma coisa que vem de berço. Por isso que eu digo que é cultural. Ela vem de berço. Eu, com a minha filha, eu sou todo cuidadoso. Os meus filhos, quando eu jogava bola, o meu filho de 2 anos de idade, eu chutava a bola nele. Entendeu? Chutava a bola nele, ele caía sentado, ele ia querer chorar, tá, pega, vem. Era assim. Então, isso é uma coisa cultural. Hoje, a gente sabe que a gente está numa fase que hoje em dia o homem não se atreve a levantar mais a mão para a mulher. Né? Porque é cultural a gente entender que o homem não bate mulher. Entendeu? Mas mulher também não deve bater. Mas acontece, tem muitas que acontece. Mas nesse sentido, nesse contexto de que a gente está falando, não é crença, é cultural mesmo.
é uma coisa que é vivida. Então, assim, ó, no momento que a mulher... Vai chegar a época que a mulher vai ser que nem uma amazona, que nem uma valquíria, que vai enfrentar o homem de igual para igual. Mas, Rafa, tu sabe que eu vou te dizer uma coisa, para tu ver como a criação também faz diferença. Eu em casa, nós somos 4 irmãos, tá? 2 irmãos e 2 meninos e 2 meninas, né? Desde muito cedo, meu pai sempre disse para mim assim, ó, filha, a vida é difícil. Levanta, cai, levanta e vai. Ele nunca teve arrego para mim, para minha irmã, nunca. Resultado disso é que tanto eu quanto a minha irmã, a gente é desse jeito, assim, aguerrida, pois é. brigando. Aí tu vê como é que... Resiliente. Aí tu vê onde entra a parte cultural. O teu pai te criou da forma diferente de que outros criam as filhas, entendeu? Então até o homem chegar nesse entendimento que tu tem que ser cavaleiro com a mulher, mas tu tem que ensinar ela a ser guerreira. Isso, exato. Até o homem, o pai de família, chegar nesse entendimento, vai levar um tempo. Porque como eu falei ali, a mulher estava engatinhando, né? Quando o espaço que ela conquistou, ela recém ficou com os 2 pés parada em pé para começar a caminhar. Então tem muita coisa para a mulher evoluir e isso é a cultura, né? Isso é dos pais para os filhos, né? Dos pais para as filhas, para chegar lá na frente e se olhar como igual, né? Um caminho que a humanidade está dando. Isso que o Rafael está falando, tu pensa bem, né? Tipo, hoje em dia a gente fala sobre o empoderamento do Brasil, a gente reclama, fala que está engatinhando, mas a gente tem que concordar que a gente está às vezes é muito à frente de alguns países por aí que a mulher não pode muitas coisas. E isso aí é uma coisa que se arrasta, porque a gente começa a estudar, ver algumas culturas. Eu até fui assistir um filme, né? Quem puder assistir, assista A Mulher Rei, muito bom, né? Que fala justamente sobre isso também. Que às vezes tem algumas culturas dos nossos antepassados, né? Do passado, que eles colocavam a mulher como realmente com um foco, com o seu empoderamento, respeitando. Mas as culturas foram engolidas pelo patriarcado, né? Da Idade Média e tudo mais. E a gente se arrasta com isso até hoje, e às vezes a gente traz dentro do nosso próprio sistema, né, de crença. A mulher, tipo, antes de fazer qualquer coisa, ela já pensa, será que eu posso, pode ser que eu não posso. E o homem simplesmente se lança. Menos, a gente arrisca bem menos. Talvez seja, né, por esse histórico, né, que vem do passado. Mas eu acredito que as coisas estão mudando, têm mudado. Eu tive várias, até mandar um beijo aí para as candidatas que concorreram comigo. Uma delas, viu, Rafael, inclusive negra de direita, contra cotas raciais. Aí, no nosso Partido Novo, né? Foi bem votada. Uma mulher que se manifesta suas opiniões. Ela é muito criticada pelo movimento negro de esquerda, né, de maneira injusta. Por que tu acha dessa cota racial, na tua opinião? Eu sou contrária, tá? Assim como eu sou contrária a cotas femininas e tal, eu também sou contrária a cotas raciais. Explica o porquê. Eu explico. Pelo seguinte motivo. Eu acho que o nosso problema no Brasil é um problema social de renda. Eu não acho que porque assim, se você tem um aluno negro que teve uma boa família, uma boa criação, que tem condições, está estudando num colégio particular, eu não vejo por que ele tem que passar na frente de uma pessoa branca, pobre, que vive na favela. Agora, por que tu acha que foi feita a cota racial? O que tu acha do pensamento da pessoa que criou isso? Eu acho que quem... Qual era o pensamento dele? Eu vou te dizer uma coisa bem curiosa, tá? Eu, no movimento estudantil, em 2007, eu entrei no conselho universitário, eu era a única aluna representante contra cotas raciais quando a URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, aprovou as cotas. Eu estava no conselho naquela reunião e eu fui contra, tá? Eu fui uma das poucas pessoas que teve coragem de falar. Eu fui ameaçada por diversas fontes, inclusive pelo tal Levante Popular da Juventude, recebi ameaças. Eu comecei a sair das reuniões escoltada pela Polícia Federal da URGS, tá? Depois das reuniões, eles me levavam em casa, pelo meu posicionamento. A quem serve essa coisa de dividir o país? Porque eu acho que isso divide as pessoas. Sim. Eu tenho vários amigos, amicíssimos negros. Eu tenho amigos brancos, eu tenho amigos ricos, eu tenho amigos pobres. A gente dividir a sociedade só serve para determinados interesses e para politicagem, tá? Então, assim, a quem serve, Rafael, quem faz isso, a quem favorece, são alguns partidos de esquerda, como sempre,
né? Agora, as cotas, elas foram implementadas por lei raciais em 2012. E elas estão sendo rediscutidas agora. Elas foram canceladas, a discussão ficou paralisada durante as eleições e ela vai ser retomada, tá? Por um projeto de lei da Maria do Rosário, do PT, que quer expandir, sei lá, por mais 50 anos as cotas raciais. Eu, no meu entender, no meu entendimento, as cotas raciais, elas são para equilibrar, na verdade, tirar um sentimento de culpa do passado, né? De quando foi abolida a escravidão. Por quê? Porque quando foi abolida a escravidão, todo mundo sabe que os negros foram jogados embora. Não tinha, entendeu? Então, os brancos estavam anos-luz na nossa frente, né? Então, como é que nós ia concorrer a um emprego nem saber ler, nós saberíamos. Então, a gente sabe que a população negra é a maioria pobre. Eu sou a favor da cota, desde que a pessoa seja, por exemplo, o cara quer jogar futebol, tá? O cara caminha 3 horas para chegar no estádio. E lutou, jogou futebol de pé nos calços e tal. Aí conseguiu que alguém olhasse ele, pai deu uma oportunidade para ele. A cota nas universidades. O cara tem uma família de renda baixa, tá? Paga aluguel, coisa parecida, negro. E ele tem dificuldade para pagar, até um caderno, entendeu? Eu acho que nesse ponto, sim, né? Se o cara é bem de vida, não. Se o negro é bem de vida, não. Ele entra pela cota social, né? Pois é. Aí, se o cara, na minha opinião, se o cara, eu acho que ela deve existir para esse caso, né? Porque foi uma forma, na minha opinião, foi uma forma que a sociedade viu como se fosse um de equilibrar a injustiça que fizeram lá atrás, entendeu? Então, para dar espaço para os negros, para serem médicos, serem advogados, serem juízes, né? E engenheiros, arquitetos, etc, né? Então, eu acho que quando os caras criaram isso, foi para dar uma oportunidade, né? Tá, meu, vem, eu vou parar de correr e tu vem para me alcançar para nós correr junto. Eu acho que foi nesse sentido. E nesse sentido, eu acho que é até legal, porque é uma forma de acabar com o preconceito, porque daqui a pouco vai ser comum tu enxergar um monte de negros médicos. Daqui a pouco vai ser comum tu enxergar um monte de negro arquiteto. Daqui a pouco vai ser comum tu enxergar um monte de negro empresários de grandes empresas, né? E hoje é comum tu encontrar negro lixeiro, é comum tu encontrar negro pagodeiro, jogador de futebol, é comum tu encontrar negros hoje operário, mas é muito raro nós negros, quando tu vê um negro, eu sei que eu já passei por isso, já trabalhei na Petrobras e já vi negro ocupando um cargo que nem era de engenheiro, era um cargo chefe ali, próximo a engenheiro, de os outros negros olharem admirado, entendeu? Então é uma coisa que para nós não é comum. A gente se espanta quando a gente vê. Então, essa forma da cota, na minha opinião, ela deve ser dada sim, mas desde que seja comprovado que o cara realmente não tenha condições de comprar um caderno. Mas eu concordo, quando o cara tem uma família que o pai teve uma condições de ter uma casa, pagar uma escola particular para o filho, e ele é negro, e ele tem um emprego bom. Não, aí não, porque aí está sendo de igual para igual. É uma questão de renda, né? Isso. Na verdade, é uma questão que a gente diz que é a questão da cota social versus a cota racial, né? Porque a política de cotas, ela contempla a questão da cota dentro da lei, a cota social e cota racial. E o que a Sâmila e outros candidatos como eu, eles são contrários, é justamente esse recorte racial que não tem consideração nenhuma com a questão de renda, né? Porque é um problema social e de recursos para acesso ao ensino superior. Sim. Não é somente uma questão, né, de cor, de pele. Sim. Né? Então, assim, mas é uma discussão bem complexa. E tem até uma questão, assim, que é... Quando tu começa a observar, tu vê que o buraco é muito mais embaixo, né? Ela se ramifica. Por exemplo, aí tu vai começar, que nem o Rafael expôs, muito bem colocado, né? A questão histórica do Brasil, né? Criado como colônia de exploração, né? E aquilo se remeteu a quê?
não pode mais ser escravos, então a gente vai simplesmente... Acabaram trabalhando da mesma forma como escravos, porque tinham que trabalhar para comer, né? E era algo, enfim, né? Uma coisa que revolta muito. Mas, enfim, né? Ser humano, né? É porque Tá seria a mesma coisa que uma tá pessoa em trabalhar evolução. 30 anos numa empresa e não levar nada daquilo ali para casa, né? Se alimentar só naquela empresa, fazer tudo só naquela Dormir na empresa e não empresa. levar nada. É E daqui um a pouco tipo de o escravidão. cara chega e, não quero mais trabalhar aí. E tu saiu. Daí vai fazer o quê? Mas, enfim, quando tu comenta... Gente, só para deixar claro aqui uma coisa, tá? Isso é democracia, tá? Nós temos aqui uma pessoa formada, uma doutora, né? Ela tem um pensamento de vista dela, ela colocou o raciocínio dela, foi colocado o meu, respeitado, entendeu? E não tem briga, mano. Não tem ódio, e a não tem gente isso que o outro. construir depois políticas públicas ouvindo a todos. Exatamente. E é isso, porque é só dessa forma. E outra coisa, para quem não gosta de política, isso aqui é política. Isso que nós estamos fazendo aqui é política. Eu até peguei aqui, ó. Política que significa arte e a ciência de governar. Arte e a ciência da organização, direção, administração das nações ou dos estados. Ciência política. Ou seja, como que tu vai governar algo que não tem debate? Você tem que fazer um levantamento, né? Exatamente. Mas, enfim, o buraco embaixo que eu queria comentar, daí tudo coloca, né? Questão de cotas e tal, nível universitário, as mulheres. Tá, mas vamos entrar num debate. E quanto à educação básica em nível médio, tu não acha que deveria ter, por exemplo, tem coisas ali, eles tinham que ter uma atualização, principalmente que nem na questão racial, eu acho que deveria ter uma atualização ali histórica, né, das histórias, realmente com a história verdadeira do que aconteceu, deixou de acontecer. Algumas matérias são fundamentais, lógica, por exemplo. Por que isso foi retirado? Qual que é a tua visão desse tipo de reforma? Eu acho que, bom, a gente tem que tentar entender um pouquinho como é que funciona o ensino antes, né? A gente tem o Ministério da Educação, que é o chamado MEC, e toda a política de alfabetização, toda a questão curricular, tudo isso é muito centralizado e vem de cima para baixo. Eu acho que o MEC já é um grande problema no nosso país, tá? O MEC, ele é controlado por algumas pessoas, é um ministério que é muito aparelhado politicamente do ponto de vista ideológico, e eu acho isso já é problemático. E sob o meu ponto de vista, a educação, ela tinha que ter um pouco mais de flexibilidade, ser um pouco mais regionalizada. A realidade, por exemplo, nossa, é diferente do norte do país, é diferente do nordeste do país. Então, por que a gente não pode ter um currículo mais flexível e mais adaptado às questões regionais? Nesse sentido, Débora, eu defendo muito, e foi uma das minhas propostas de campanha, o ensino técnico. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que ter a consciência de que a universidade, muitas vezes, a universidade ela é muito teórica. Às vezes as pessoas não têm a verdadeira dimensão disso, tá? A universidade, muitas vezes, ela não tem uma visão que é direcionada para o mercado, para as necessidades das grandes empresas, das grandes indústrias. Não estou dizendo que vá fazer um currículo pró-empresa, não é isso, não me entendam mal, mas em prol das profissões que são necessárias no mercado de trabalho. E já o ensino técnico, para vocês terem ideia, eu comecei a visitar escolas e eu visitei uma escola que é excelente, que chama Liberato, em Novo Hamburgo, não sei se vocês conhecem. É uma escola técnica, assim, excelente, tá? E o que eles me disseram lá é que a necessidade das empresas da região do Vale dos Sinos, o que precisaria em termos de profissionais sendo formados pela escola técnica para atender as demandas da região, a escola não tem capacidade de suprir. Ou seja, todos os alunos que saem da Liberato saem empregados, com um emprego bom na indústria, em todo o setor da região, o que faz com que essas pessoas não tenham que sair de perto das suas famílias para buscar uma oportunidade, só que essa escola não está dando conta. Então, assim, percebam a importância de a gente ter um ensino, uma atenção para a regionalização. Daqui a pouco, as necessidades que a gente tem lá no Nordeste, lá no Norte, são diferentes, entende? Então, como é que a gente vai ter um currículo único para todo o país? Eu não acho que isso é o adequado, sabe, Débora? Então, eu defendo muito a ampliação de escolas técnicas
com um olhar que seja regionalizado, tá? Para que a gente... E outra coisa que a gente deveria ter, muito estímulo ao primeiro emprego, parcerias com empresas que adotem daqui a pouco alunos, que levem esses alunos para um primeiro estágio, para ser efetivado. Mas a gente tem que retomar essas ações, sabe? Eu acho que era bastante de banco, assim, pegar com estagiários, né? No banco, às vezes, menor aprendiz. Isso era muito legal. Eu tenho uma amiga que ela começou, e na época, ela quando eu estudava no meu ensino médio, e ela entrou no menor aprendiz, num banco, hoje gerente, isso, trabalha até hoje. E a gente pode ampliar essas ações, fazendo parcerias com a iniciativa privada. Então, assim, eu acho que a gente tem que sensibilizar essa iniciativa privada para que elas entrem mais em parceria com o Estado, né? Porque a gente gerando emprego, são pessoas que vão ter renda, são pessoas que vão estar contribuindo aí para o consumo também, vão estar construindo a sua vida e tal. Todo mundo cresce, né? Eu acho que a gente tem que, voltando àquela questão da polarização, pensar nas pessoas, em como a gente consegue contribuir para que a gente leve mais saúde, mais educação para a população. E aí tem que deixar de lado algumas questões e aquilo que eu disse, né? Tentar ser um pouco mais suprapartidário, mas é muito difícil diante de pessoas que não querem dialogar, né? Sabe onde é que está a maior dificuldade? Infelizmente, a maior dificuldade está nas pessoas que têm o poder de colocar as pessoas certas lá. Infelizmente. A população não acordou ainda, não entendeu que uma alegria de um dia ou de 2 dias, elas podem penar por 4 anos. E daqueles 4 anos, pode chegar num buraco que pode levar 30 anos para sair. Exatamente. Eles não entenderam isso aí ainda. É muito rápido. Para a gente sair de uma condição de crescimento para uma condição de decaimento, precisa muito pouco. A gente às vezes não se dá conta de como é tênue a nossa estabilidade. É muito tênue. Eu quero te fazer outra pergunta agora. Fala. Uma pergunta fora da parada de... Bom, vai. Tá bom, não sei se eu faço. Faz. Ai. Que medo. Vai, Rafael. Respire e vai. Tu optou pela carreira? Tu tem namorado? Tem alguma... No momento não, tá? Eu fui casada há 16 anos, por incrível que pareça. Meu Deus. Não, agora eu fiquei curiosa sobre a idade. Agora. O Rafael as contas não acabam. Peraí, só pra nós fazer essa conta certa. É do interior, é natural do interior da cidade grande. Eu sou estrelense. Eu nasci numa cidade chamada Estrela. Então eu já vou dizer então, a idade que ela deve ter. Não vou. Porque é uma tradição. Eu já perguntei se ela era da cidade grande ou do interior. Eu sou um cara que eu sou muito observador, entendeu? Olha a malandragem do Rafael. E a gente sabe, uma pessoa observadora sabe que geralmente os casamentos mais longos são do pessoal do interior, que são casam geralmente com 15, 16 anos. Uhum. Tá fazendo cálculo. Eu quero falar que eu não pesquisei isso aí. Essa pesquisa foi uma pesquisa própria. Conversando com pessoas e tal. Geralmente, não existe casamento que começa lá com uns 20 e poucos anos no interior. Começa sempre de menor idade. Não foi menor de idade, né? Não. Você considera 18 anos menor de idade? Não, 18 anos já é maior. Você sabe que tu acabou de quase confessar a tua idade, né? Quase. Cláudia, então fala pro Rafael que tu é um ponto fora da curva. Pois é, sou um ponto fora. Mas olha só, mas deixa eu dizer pra vocês assim, ó. Fui casada há 16 anos, né? Me separei recentemente, já tem um tempinho, mas foi relativamente recente. Então, não estou namorando no momento. Olha aí, ó. Olha aí, deixa eu ver se vai ter algum comentário. Não vou nem ver. Porque vai que o cara se arrependeu, né? E possa tentar contratar uma banda para reconciliar, né? E tal. Coisa assim. Agora me diz uma coisa. Fala. Quando tu estava casada, tu pensava em ir para política ou foi isso agora que abriu um leque? Tu sabe que no casamento a gente não anda tão livre, né? A gente tem que ter regras. Na verdade,
entra sempre em acordos e conversas, né? Nunca são decisões assim isoladas. Na época em que eu era casada, eu já tinha participado aí do movimento estudantil, eu era casada nessa época, né? Participava lá do diretório, fui vice-presidente durante esse período. Naquela época eu recebi muitos convites para entrar na vida política partidária, mas eu nunca aceitei. E realmente o meu ingresso foi agora, depois de solteira, digamos assim. Já deu muitos coraçõezinhos aí para essa declaração aí de solteirice, né? Quem sabe, né? Daqui a pouco eu arranjo assim, encontro galera, minha alma gêmea. Não, isso é Então, verdade. peraí. Então o coração tá aberto. Então, Está aberto. tá aberto, olha aí, galera. Ó, quem tá escutando uma nova do samba. Quem não... Agora eles não vão compartilhar, né? Agora os caras... Ó, para as mulheres que estão aí na concorrência, se fosse vocês compartilhar para todo mundo ter. Os homens não vão compartilhar, porque é o seguinte, quanto mais gente estiver ali concorrendo ao cargo, menor vai ser a chance. Choveu de coração. Mas é interessante isso, né? Até... Ó, o Gabriel Demarque, já meteu uns coraçãozinhos. Já foi um abraço pro Gabriel aí. Então aí, ó. Tá ouvindo. Não, mas essa questão que tu falou, às vezes, até misturando todos os assuntos agora, jogando tudo numa bacia e balançando, tu falando, né, por exemplo, que tá solteira, né, porque quer, porque é o momento, né? Lucas Barreto encheu esse coração ali. Porque Cara, quer, antes de fazer essa pergunta, aí e tal, eu vou, cara, aí, ó, são exatamente agora 19 horas e 40 minutos, né, na Rádio Fátima FM aqui em Canoas, horário de Brasília. A nossa querida convidada, acabou de arrombar as portas do coração, dizer que está livre, né? Então, em homenagem a isso, para botar no clima, vamos tocar mais uma música aí, pode ser Um Lago para Arrumar. E quem se candidata? Quem se candidata? Não, e olha, tem que ter pique, tem que ter visão política, tem que respeitar as minhas opiniões. Sim. É isso aí. Sim. Eu já vou dizer para vocês, que ela é uma mulher empoderada. Antes de qualquer coisa, eu não vou nem dar detalhes do tipo de mulher que ela é. Tá? Ela é uma verdadeira feminista. Tá? Feminista, que eu digo, sim. Não, feminista eu não vou dizer assim feminista, eu não falei esquerdista. Hoje em dia até isso a gente tem que cuidar o que fala, porque hoje em dia a coisa está tão grave que as pessoas estão achando que feminista é esse nome de esquerdista. Não é. Quando eu falo feminista, eu estou falando de uma mulher que é independente, trabalhadora, isso aí, linda, que luta pelos objetivos dela, entendeu? Defende o ponto de vista dela. Isso, para mim, é uma mulher feminista, né? Uma mulher que sabe o que quer e que vai à luta pelo que quer. Isso, para mim, na minha opinião, isso é uma mulher deveria feminista. Ser, né? Então, só para deixar para a galera aí, ó, para mim isso é feminista, né? Então, não vai ser fácil, hein, galera? Você vai no teu violão? Pode ser. Lá para baixo? Pode ser. Mas eu toco diferente. Vai. Eu acho bonito no cavaco. Não, eu prefiro no cavaco. É bravo quando só não trabalha, né? Viu só? Cantar. Cantar com esse... vai cantar. Com esse clima, nem. Viu que o negro nunca para de trabalhar. Ela só te mandando, né? Não, é ele que manda em mim. Vai. Uma brisa leve, verdade, me fazendo ver. Autoria dela. Não sei se é sobrenatural ou imaginação. Não sei como recuar, nem quero resistir. Coisas que nascem do amor não têm explicação. E toda vez que eu lembro do Lago Paranoá, é uma vontade de nos seus braços mergulhar, deixar pra trás tudo que dói no coração. Pois a chuva forte é só sensação. Molhar os pés nas margens do Lago Paranoá, pensar que um dia tudo vai passar.
razões. Tão veloz quanto a luz é o que sinto, não tente entender. Pois as coisas que nascem do amor fogem à razão. E toda vez que eu lembro um lago para no ar, dá uma vontade de não ser forças mergulhar, deixar pra trás tudo que dói no coração. Pois a chuva forte é só uma estação. Olhar os pés nas margens do lago para no ar, pensar que um dia tudo vai ficar. É sincronia que me faz acreditar que sua estrela é o meu norte. Aê! Aí, galera, ó. Música romântica. Maromba do Samba, às 19h45, 15 para as 8. Acabou de abrir a temporada da a candidatura aí ao. Eu quero ver quem é que vai ser o cara que vai encarar aí, ó. Olha A que mulher- é preciso coragem. A mulher fala bem, ela fala, tem uma fala meiga, tá? É bonita, olhos azuis ou verdes? Azul. Azuis, morena de olhos azuis, Inteligente. intelectual, Inteligentíssimo. entendeu? Gente. Linha São de dois frente. dois queridos, né? Linha de Não, frente. TI alto. Não, Gente, linha de frente de batalha. Eu vou dizer pra vocês, mano, é pedreira. Quero Deixa eu ver falar quem é uma que coisa. vai. eu vou falar uma coisa que eu não sei se tu vai concordar comigo. Eu acho que quanto maior porque existem pessoas, né? Não estou querendo diferenciar, mas quando as pessoas, assim, elas têm um QI muito alto, têm uma intelectualidade, são vividas, conhecem vários assuntos sobre vários temas diversos, né? E bem distantes um do outro, elas são difíceis de são difíceis de manipular. Ó, falando isso é. nisso, Não é? Então, muito difícil. E outra, conseguem pescar no ar quando tu tá pensando uma coisa, ela Ou já mal tá... intencionados. falando né? nisso, ó. Antes, Então, eu vou dizer aqui, Aí, ó, ó. aí, ó. O Lucas falou belíssima, mas antes do Lucas, o Lucas falou belíssima, mas antes do Lucas, o Leandro Leandro Halbert falou bem assim, ó. O que você pensa? Olha só, não, isso aí ele veio para concorrer. Ai, ai, ai. Esse cara. Isso aqui foi uma pergunta e uma cantada de um cara pensante. Ele deixou no ar. meu Ele fez Deus. uma pergunta inteligente e Ai, deixou a ai, parada ai, no ar. Só te liga no. então lê um belo locutor, assim, uma voz assim, bem de love songs. Tá. Ai, meu Deus do céu. Leandro Halbert quer saber o que pensa sobre a ideologia nas universidades. Não vou mandar coraçãozinho. Quieto, resposta com caráter. Esse cara, ele deve parar no Ele mínimo sabe o que 8 vem. horas por dia de leitura. Ele deve ter lido Shakespeare. Ô, Leandro, é foda. Ele quer saber o que eu penso sobre ideologias de gênero? É isso? Aham, Na universidade? Gente, exatamente. a questão é o seguinte, ó, a ideologia de gênero foi um posicionamento ser contra a militância de ideologia de gênero nas universidades. Foi um dos pontos bem fortes da minha campanha e que foi a questão que levou a toda aquela agressividade, né, e atitudes violentas que eu recebi em retorno de estudante da universidade. Eu me posiciono contra, né, Débora? Eu já comentei com vocês, eu acho que bem no início, o Leandro pode voltar um pouquinho aí no nosso vídeo depois, viu, Leandro? E eu tenho um posicionamento bem contrário, tá? Eu sou contra essa militância que tem acontecido, e não é só na universidade, né? Na verdade, é uma militância que tem acontecido em prol dessa ideologia de gênero também nas escolas, e eu acho isso ainda mais temerário. Eu gostei eu acho que, na verdade, não sei se o Leandro entrou desde o início, acho que não, depois. Mas ele é um cara esperto, já respeitei esse cara, porque ele precisa saber do tipo de mulher que se tratava,
ele deu uma cantada intelectual no nível, entendeu? Esse aqui chama atenção, né? Ele, Isso é bom tipo demais, assim, bom demais. é brabo, hein, mano? Ideologia bravo. política. A ideologia política? A militância. Bom, nas universidades o que impera, tá, Leandro e demais, é uma ideologia política de esquerda. Então existe uma militância, da mesma forma eu digo, muitas vezes agressiva, intolerante, em prol de pautas de esquerda e bastante extremista. Eu diria assim que a militância e defesa ideológica que acontece nas instituições de ensino, em especial nas universidades, ela é muito mais agressiva do que a gente vê fora. Uhum. E é triste, assim, eu lamento, né? Como eu disse para vocês, eu acho que Débora e o Rafael concordam comigo. A gente está aqui defendendo a diversidade de opiniões e o respeito à diversidade de opiniões, né? Que todos possam se manifestar dentro do espírito democrático e de respeito às opiniões, mesmo que divergentes das nossas, né? E eu acho que todo mundo aqui tem o direito de livre expressão, né, de ideias e de posicionamentos, desde que isso não infrinja a liberdade de quem está do meu lado, a liberdade do outro, né, que não seja uma atitude violenta, uma atitude que venha restringir a liberdade de outras pessoas. Sim. Olha, eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Eu não sei se eu devo falar ou não. Mas eu vou falar porque é a minha opinião, tá? Isso não é minha opinião, pode, né? Não tem nada a ver com Maromba. Mas fala bem aqui pro pessoal ver que é a sua opinião. Não tem nada a ver contigo. Não, na verdade, assim, é uma opinião. Vou deixar registrado essa parada aí. Ela pode mudar, tá? Claro, né? Tem vários pontos de vista, mas assim, por exemplo, quanto a essa questão de gêneros, né? Acho super justo a bandeira, né? LGBTQI+, não tô tentando acompanhar, mas é muita letra. Mas eu assim, respeito todos. Eu acho que cada um tem que se descobrir dentro do seu gênero, da sua sexualidade, da sua opção, da sua escolha. Mas aí que vem o ponto que eu acho que vai ser um pouco polêmico. Eu acho assim, é claro que a gente tem o outro lado, né? Por exemplo, do preconceito, por exemplo, que a gente viu muita agressão. Isso é imperdoável, gente. Agressão não importa se é. Pra isso, né, pra punir quem comete atos de violência. Eu acho que assim, a violência de qualquer forma ela tem que ser banida, né? Não só porque né? Mas enfim. Sobre isso, eu ia dizer, tu vai numa universidade, o ambiente de trabalho, tu está se formando para ser um profissional. Ali o foco é o trabalho. Eu acho que às vezes não cabe tu colocar em evidência uma sexualidade que tem que ser discutida fora. Tipo, a universidade, tu tá ali para se tornar um profissional, para tu estudar, para tu ser alguém, para tu contribuir com o país. Se tu tá entrando ainda por um sistema público, tu tem que estudar e retribuir isso ao Estado maior, né, ao Estado, por exemplo, ao governo federal, que tu estudou. Todas as pessoas que pagam impostos que estão financiando. Sim, estão financiando. Então, tu tem que se preocupar em estudar, em ser alguém, crescer. Eu acho que a tua opção de sexualidade, de gênero, se descobrir diferente, é individual. Aí, isso não pode ser pauta e debate dentro de uma universidade. Lá dentro tem que ter outros debates. Tem muitas coisas que a gente precisa correr atrás no Brasil. E eu acho que isso é claro que é um problema se você for ver pela questão do preconceito, assassinatos que a gente sabe que acontece. Mas dentro de uma universidade, eu acho que o foco é ser um profissional e retribuir isso ao país. O doutor Valença aqui, ele acabou de colocar, ele falou, o assédio político ideológico, cada vez mais cedo, com as nossas crianças e adolescentes, é abominável. Isso é uma coisa preocupante, né? Porque eles entenderam, eles já chegaram, eles já chegaram nas universidades. Mas eles entenderam que... Eles começam lá nas escolas. Sim, mas eles entenderam que eles pegaram forte nas universidades. Só que eles entenderam que agora tem que atacar lá, porque tem esse combate da esquerda e direita nas universidades forte, né? Mas tem muito assédio também nas escolas, né? A gente entra, às vezes, nas escolas. Eu tenho visitado muita escola, tem projetos em escolas públicas. E a gente percebe já pequenos militantes, assim, intolerantes. É triste de ver, sabe? Sim. Aqueles adolescentes com os quais você não consegue nem dialogar mais. Não, assim, gente, é opinião minha, tá? Assim, por exemplo, num movimento, eu sempre fui muito bem respeitada e sempre defendi. Quando foi para defender, eu defendi junto, porque realmente tem causas ali que ali, alguns pontos da pauta deles realmente importante, né, para uma sociedade em evolução, né? Mas
às vezes eu me sentia até que eu meio que tinha um preconceito, porque eu era hétero, entendeu? E às vezes você sente uma pressão psicológica, tipo, para tu, principalmente nos aplicativos. Um dia, adolescentes, por exemplo, estão no aplicativo. Essa é a questão pessoal. Eu acho que é isso que tem que ser. A gente tem que ter questão pessoal. Não, mas né, dentro do movimento, realmente, uma postura, era casada. Pessoal. Então é complicado tu pensar dessa forma. Entende? Eu acho que é uma opinião minha. Como eu me relaciono na minha vida é um problema meu e só meu. É individual de cada individual. Um, né? Mas eu defendo isso também, Débora. Eu acho assim, ó, adultos fazem o que quiserem de suas vidas, certo? A gente está maior de 18 anos, a gente não depende mais de autorização de pai e mãe. Porque vocês sabem que menores, eles têm que ter o respaldo de pais, por exemplo. Uma criança pequena não pode viajar só com a mãe sem autorização do pai. Tem uma série de questões assim. Adultos fazem o que quiserem de suas vidas. Eu defendo a liberdade individual. O que os meus estudantes fazem na vida privada deles não é problema meu. Não é problema meu o que cada pessoa nesse mundo faz na sua vida privada. Vai ser problema meu, em termos do que eu defendo como pauta política, se essa liberdade exercida pelo indivíduo ultrapassar a sua própria liberdade e invadir o teu espaço, por exemplo. Exatamente. Esse é um passo. Agora, para crianças é diferente, pessoal. O que uma criança lá em ensino fundamental venha fazer é de interesse dos pais e é de interesse também dos educadores e é de interesse de pessoas como eu, que não querem, pessoas como eu não querem que militância política ideológica partidária fique definindo o que o filho dos outros deve ou não deve fazer. Isso cabe aos pais. Sim. Né? Nesse sentido é que eu sou contrário. Eu vou falar uma coisa aqui que eu estava conversando com a Michelle em casa. Não sei se vocês vão concordar comigo ou discordar. Eu vou colocar o assunto. Sobre Gabriel Monteiro. Né? Sobre o escândalo dos vídeos. E eu falei exatamente sobre isso. E daí, o que acontece? As coisas estão sendo tão invertidas. O cara estava defendendo uma causa. Claro, a gente sabe que era por interesse político. Gostaria que todos os políticos fizessem que nem ele, né? Denunciasse coisas que nem ele denuncia para ganhar voto. O país ia para frente. Porque, na verdade, eu acho que é isso que a gente quer, né? Então, assim, eu não sei se vocês apoiavam, estão de acordo com o que ele fazia. Tá, beleza. Mas, enfim, ele acordava, bater de frente com gente grande. Pessoas grandes. Sim. E aí, para desmascarar o cara, arranhar a imagem dele, né? Trouxeram coisas. Aconteceu de funcionários deles se venderem, pro outro lado, denunciar. Daí ela falou assim, mas tu vê aqueles vídeos dele lá que apareceu, cara? Aí é que vem o desvio, entendeu? Cara, não me interessa se o cara filmava atos impróprios lá para ele ver. Era a vida particular dele. Desde que a outra pessoa com quem ele esteja concorde, né? Pelo que eu vi, concordava, porque não foi só uma vez, foi várias vezes. Então acho que concordava. Eu também, sim. Né? Porque ele faz... eu concordo contigo nesse sentido. Se ele, digamos, uma pessoa qualquer está filmando aí sua vida privada com outra pessoa, essa outra pessoa concorda, isso é problema das duas pessoas. Exatamente. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas o que eles fizeram? Eles misturaram isso. Eles esqueceram o que o cara fez. Não, esse cara é uma farsa, esse cara aí, olha só o que ele fez aqui no vídeo. Cara, mas como assim uma farsa? Ele está desmascarando as pessoas que estão ganhando 2 salários, 3, prejudicando outras pessoas. Por que ele é uma farsa? É que eles querem, na verdade, botar assim, né? Pelo que eu estou entendendo. Uma coisa errada para dizer que todo o resto é errado quando não tem nada. Exatamente, entendeu? Tipo assim, o cara não tem moral para falar, mas como não tem moral para falar? Se ele está defendendo uma coisa que está errada, ele tem moral para falar. O particular dele, eu sou maromba do samba. Eu sou campeão gaúcho, top 3, e eu tenho campeonato em novembro. Eu não posso fugir da regra, não posso tomar cerveja, não posso isso, não posso aquilo outro, tá? Eu defendo isso. Daqui a pouco passou o campeonato, eu tô lá, vou comemorar e tomo uma caixa de cerveja. Mas isso aí é... Não, peraí, cara, eu sou uma atleta. E aí usam isso pra te Só atacar. um pouquinho. Né? No meu lazer eu faço o que eu quero. Tô fora de campeonato, tô em off agora. Entendeu? E aí é que mora o perigo, Cláudia, porque assim, as pessoas começam a passar isso por certo e o cara fez por errado. E aí, em cima disso que vem os cancelamentos.
Sim. Isso é que falta, isso é que É desviar a atenção, né? Exatamente, desviar a atenção. Bom, agora a gente entrou numa pauta que eu acho super polêmica, inclusive fiz várias, eu quero fazer lives, já fiz com algumas pessoas, que é o cancelamento que a gente sofre nas redes, né? Nas redes sociais. Cancelamento de cientista, cancelamento de médico. Pode buscar. Cancelamento de médico, cancelamento de cientista, cancelamento de várias pessoas, né? Em virtude de opiniões ou posicionamentos. Isso aí é bem absurdo, né? Uhum. Sim, e não tem, na verdade, assim, até quando eu estava comentando ali, acabou a bateria. Tem que regar? Tem, hoje. Vai colocar ela aí enquanto... Eu acho que serve, É iPhone, né? Gente, estamos tentando resolver um problema técnico. Enquanto não resolve... Vamos ver se vai. Eu não vou perder o foco dessa mulher aqui. Pode repetir. Aí, por exemplo, ele tá falando... Deixa eu carregar um pouco. Ixi, ele demora. Meu telefone descarregou, pessoal. De repente vocês querem substituir? Deixa ele carregando. Pediu aí? Já tô esperando tu. Acho que tem que seguir, né? Não, tá certo. Quem pediu pra entrar? A Joelma pediu pra entrar. Eu vou carregando, mas a ele vai carregando ele. Sou eu, já aceitei já, Débora. Aí a gente deixa ele carregando aqui. A Joelma pediu pra entrar. Gente, que pena. Vamos lá. Vamos que a gente às vezes não tá acompanhando, né? Tá com o carregador aí, Débora? Tô. Agora vamos chegar no agora a gente vai falar. Vamos passar um pouquinho, vamos estender um pouquinho o horário. A gente tá com moral com o nosso querido... Everaldo? Nosso querido Everaldo. Senhor Everaldo. Aí. Deu? Tô aqui de novo. Deu, marca lá. Coloca o teu quando... não sei onde tá. O quê? Coloca... Não dá pra colocar no dela. Tem uma caixinha, não tem? Isso tem. Só colocar. Então, esse tema que o Rafael tocou, realmente eu acho que o pessoal hoje em dia não está acompanhando essa questão aí do. Como é que é o nome do rapaz? Gabriel Monteiro. Mas o contexto estava na Débora, na Cláudia, né? Referente que ela disse que isso é algo polêmico. Quero ver agora. É polêmico. Do cancelamento. Não, a gente não tá carregando. Mas daqui a pouco vai. Não, daqui a pouco morreu muito a bateria. Não, mas não tá carregando, não. Ele tava ainda. Deu? Problemas técnicos acontecem, quem faz ao vivo é assim, né? Agora tá. Pessoal, eu tô fazendo uma série de lives, inclusive, com colegas aí, médicos, né? Durante esse período de pandemia e tal, e a gente tem visto demais isso. Então, assim, ó, eu propriamente passei por isso. O Instagram, o Twitter, tem vezes assim que de uma hora para outra eles me tiram 100 seguidores, 200 seguidores do nada. Durante a campanha aconteceu várias vezes. A gente tem um gráfico ali, para quem tem um perfil profissional no Instagram, vocês devem ter visto, em que vocês conseguem acompanhar a quantidade de seguidores e não é isso, a quantidade de contas alcançadas durante o mês ou durante a semana e tal. Durante a minha campanha, eu saí daqui para cá. Então, assim, ó, foi assim, ó. E agora subiu de novo. É inacreditável. Imediatamente depois que terminou a campanha, eu já ganhei, acho que uns 200 seguidores, assim, de uma hora para outra. Não é sabotagem, isso aí? A gente entra naquilo que chama de shadow ban, né? A gente chama, na verdade, de algoritmo. Do banimento. E isso acontece pelas próprias redes sociais, mas existem pessoas que se dedicam, parece que 24 horas por dia, a fim de tentar destruir reputações também. Daí a gente entra nesse exemplo, nesse caso aí que ele estava citando, e faz parte isso da política, né? Quem entra na política, e ele estava envolvido em política, sabe que está suscetível a ataques de todos os tipos, inclusive ataques injustos. E nem sempre a população vai compreender, né, que aquilo que está sendo dito sobre você, aquilo que está sendo exposto sobre você na sua vida privada não diz respeito à população, diz respeito a você somente, né? Então, assim, eu acho importante falar sobre esse tema porque eu mega defendo, viu, as nossas liberdades individuais. Então, de toda forma, eu acho que não é correto nós fazermos intervenção na vida privada dos outros. A vida privada dos outros precisa ser respeitada, pessoal.
Porque se a gente não respeitar, vocês imaginem o que vocês fazem na vida privada de vocês e se isso começar a ser exposto. Isso é totalmente absurdo. Inclusive é crime, né? A gente fazer exposição da vida privada das pessoas sem a devida autorização. E a gente não pode compactuar com isso. E entra aquela história do Cristo, né? Aquele que não terrou, que atira a primeira pedra, né? E às vezes não é nem, por exemplo, eu não sei o que acontece, mas eu sei que deve ser algum tipo de cunho. É que na verdade o Gabriel ali, todo mundo sabe que o Gabriel ele estava enfrentando pessoas grandes. Sim. Ele tinha um ideal. Mas qual que era o conteúdo dos vídeos? Eu não sei. Erótico. Erótico. Entendeu? Então, mas aí pior ainda. Pessoas grandes. Aí pior ainda, gente, a mente humana, né? Tu que faz parte da área da saúde, sabe que a mente humana é um campo ali infinito de possibilidades. Então, que cada um tem de seu fetiche, seu desejo, sua vida pessoal ali no seu íntimo, ele talvez compartilhando com outra pessoa. Todo mundo tem essa liberdade. E daí, tirando essa liberdade, é complicado, né? Só que daí a pessoa escuta algo desse tipo, às vezes é hipócrita, né? Porque às vezes tem o seu lado ali, né? Aquilo escondido no fundamento lá que ninguém sabe, mas daí vai atirar a pedra. Olha, mas fez isso, fez aquilo. Meu Deus, e se expor o teu, então? Né? As pessoas às vezes são muito hipócritas. Eu acho que a gente não fosse tão hipócrita, uma sociedade, sei lá, eu acho que a sociedade seria mais música a teu gosto? Não, eu tô aqui pra ouvir a gosto de vocês hoje. O que quer tocar? Vamos de Ana Carolina? Carolina? Carolina.